Ontem todo mundo que assistiu a entrevista do Paulo Amador Bueno, que é o advogado do Jair Messias Bolsonaro, lá no Estúdio I da Globo News, assim como eu, deve ter ficado meio chocado, já que o Bolsonaro simplesmente decidiu abandonar os generais que sempre foram seus aliados, culpá-los, e o advogado disse, inclusive, que se realmente o golpe fosse consumado, os militares, e aí citou ali os indivíduos, né, que seria supostamente o Braga Neto, o general Heleno e o Mário Fernandes, dariam um golpe no Bolsonaro e que o Bolsonaro não se beneficiaria de nada. O que aconteceu? Tanto o Braga Neto quanto o general Heleno não gostaram da declaração do Bolsonaro. Interlocutores dizem também que outros militares se incomodaram com mais um abandono do Bolsonaro de aliados. E pode esperar, meus amigos, que a tendência é o exército lembrar quem é o Bolsonaro, que é aquele traidor que foi expulso do exército na década de 80. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Jair Messias Bolsonaro não é muito conhecido por ser leal a ninguém. Ao contrário, toda vez que ele vê ali que ele tem algum tipo de risco e possibilidade de ser punido, de ser responsabilizado por alguma coisa criminosa que ele fez, ele sempre dá um jeito de tentar responsabilizar alguém. E tá acontecendo isso por conta da entrevista que foi dada ontem pelo Paulo Amador, né, que é o advogado do Jair Messias Bolsonaro. Faz até sentido irônico, né, o sobrenome Paulo Amador, fazendo uma defesa tão amadora do Jair Messias Bolsonaro como ele tem feito. Ontem eu estava até conversando com a minha esposa que com as declarações que o Paulo Amador estava dando, ele estava mais facilitando a ida do Bolsonaro para a prisão do que a possibilidade do Bolsonaro se salvar. Tanto que eu cheguei, inclusive, aqui, ó, a repostar algumas coisas no meu Twitter, postar algumas coisas do meu Twitter, inclusive ontem, ó. Entre elas eu coloquei o seguinte, ó: advogado de Bolsonaro joga a culpa nos militares e diz que Heleno e outros generais dariam golpe em Bolsonaro e por isso ele fugiu para os Estados Unidos. Ou seja, ele acabou de ajudar a acelerar outras delações contra ele. Aguardem e confiem. Tá aqui, ó. Publiquei isso ontem à tarde, não lembro exatamente o horário, aqui tem um horário, às 14 horas e 12 minutos. Eu tava assistindo a entrevista e falei, isso aqui vai dar algum tipo de merda, né? E citei outro trecho aqui, ó. Cadê? Tem outro trecho aqui que eu citei também, não sei se foi ontem. Ah, tá aqui. Citei outro trecho. O advogado de Bolsonaro vai ajudar a levar ele para a cadeia antes do esperado. Tá aqui, ó. Às 13 horas e 38 minutos de ontem. E por que que tudo isso que a gente tá citando tá com um clima de que realmente vai ter uma complicação para o Bolsonaro? Porque presta atenção, a Polícia Federal desmontou o plano golpista. E apesar de o Bolsonaro aparecer em tese falando poucas vezes com um ou com outro, a materialidade para incriminá-lo existe porque tem provas testemunhais, tem materialidade e tem também algumas ligações, algumas mensagens que envolvem o Bolsonaro que comprovam toda a estratégia e organização para os cometimentos dos crimes previstos tanto na lei das organizações criminosas, quanto também no crime ali previsto no artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quanto também o crime de golpe de Estado, que está presente no artigo 359-M. O que é que está acontecendo? Estes militares, lembrem vocês, 37 indiciados, incluindo o Bolsonaro, 25 desses indiciados são militares e 6 são generais. Até onde eu fiz a conta aqui. Se eu tiver colocado uma mais ou uma menos, observa aqui por gentileza, que talvez eu possa ter colocado uma mais ou uma menos, mas na minha conta tem 6 generais. Entre eles, o Paulo Sérgio Nogueira, o Mário Fernandes, o Heleno, o Braga Neto, quem mais, meu Deus? O Mário Fernandes. E tem um outro que não tá tão conhecido, que não tá tão em evidência, assim, que tá lá na lista também, mas tem vídeo aqui no canal que a gente já citou o nome dele, tá? E o que acontece? A defesa do Bolsonaro atribui trama golpista a militares e insinua que Bolsonaro seria traído por Braga Neto e por general Heleno. Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a Operação Punhal Verde e Amarelo, alega o advogado Paulo Amador Bueno. Porém, quando ele cita que quem seria beneficiado seria uma junta, supostamente, e que o nome de Bolsonaro não aparece em nada, ele esquece de citar, ou na estratégia pouco inteligente, ou simplesmente burra mesmo do Paulo Amador, ele diz que esse tal gabinete institucional de crise, que seria criado de gestão de crise, teria ali o general Augusto Heleno e o general Braga Neto como os cabeças, e os outros indivíduos, entre eles o Mário Fernandes, como assessores estratégicos. Só que o que eles tentam ludibriar em relação à opinião pública e que a justiça não vai engolir, é que este gabinete não substituiria o Jair Messias Bolsonaro, ao contrário. Enquanto o Bolsonaro faria a suposta parte política
este tal gabinete institucional de gestão de crise iria ali lidar com a gestão, com a resolução do day after, como diz o Bolsonaro, do pós-golpe. E aí a própria Folha de São Paulo trouxe um material até que me surpreendeu aqui de certo modo, que traz o seguinte aqui, ó. Bolsonaro tenta jogar trama de golpistas para Heleno e Braga Neto e militares reagem. Generais reclamam da estratégia da defesa do ex-presidente e sinalizam quebra de confiança. E aí eu volto a dizer para vocês, quem imagina aqui que teria algum tipo de confiança em relação ao Bolsonaro? O general Heleno, inclusive, disse que está revoltado porque ele acordava às 5 da manhã, ia esperar o Bolsonaro todo dia no estacionamento do Palácio do Planalto para trazer atualizações para eles e outras coisas, mas isso que o Bolsonaro está fazendo agora vai rememorar na cabeça dos brasileiros ligados às Forças Armadas quem é o Jair Messias Bolsonaro. Tem declaração, inclusive, de gente lá da ditadura militar dizendo que o Bolsonaro era muito ambicioso e egoísta. Não pensava em outra pessoa, somente nele, e que teria ali um desejo exagerado de enriquecer. Olha o trecho do material que está aqui na Folha de São Paulo. Aliado dos dois militares, Braga Neto e Augusto Heleno, afirmaram à Folha de São Paulo, sob reserva, que a divulgação dessa linha de defesa de Bolsonaro causou quebra de confiança. O movimento é visto como oportunismo do ex-presidente na tentativa de se livrar das acusações de que conhecia os planos golpistas. E aí, meu amigo, olha para essa imagem aqui. Aí. Augusto Heleno mais para lá do que para cá. Né? Mais com o pé na cova do que fora da cova. Você acha que ele vai querer ficar no chilindró para proteger Bolsonaro? Uma figura que não tem nenhum tipo de credibilidade, nenhum tipo de relevância dentro do meio militar? Se criou a fantasia de que Bolsonaro seria um grande militar, que Bolsonaro isso, que Bolsonaro aquilo. Isto não existe, tá? Isto não existe. E olha que interessante aqui eu quero trazer para vocês, ó. A minuta, né, que eles diziam lá que seria criada, que era a minuta do Gabinete Institucional de Gestão de Crise, que previa Heleno, Braga Neto no controle, e depois também tinha ali o Mário Fernandes e o Elcio Franco como assessores estratégicos, volto a dizer, não seria para supostamente dar um golpe no Bolsonaro, tá? Isso aqui é um migué que o Bolsonaro está tentando trazer em relação à narrativa de que segure o seu B.O. Traduzindo claramente aqui, tá? O Bolsonaro tá culpando o Heleno e o Braga Neto. Agora vamos ver se o Heleno e o Braga Neto estarão dispostos a ir pro chilindró para proteger o Bolsonaro. Militares, aliados de Braga Neto e Heleno, destacaram que a linha de defesa mostra que o projeto político do ex-presidente foi colocado acima das amizades com os fardados, que demonstraram lealdade durante o governo. O ex-ministro do GSI, o general Augusto Heleno, tinha uma rotina que começava por volta das 5 da manhã e ele fazia questão de receber todos os dias o então presidente na garagem do Palácio do Planalto para repassar as primeiras informações. Era uma das pessoas mais próximas de Bolsonaro, considerado seu principal conselheiro. Antes do fim do governo, era também um dos generais mais respeitados no Exército. Na história das Forças Armadas, só ele e mais um militar ficaram em primeiro lugar nos 3 cursos de formação de oficiais. Já Braga Neto foi ministro da Casa Civil e da Defesa na gestão de Bolsonaro e só deixou o governo para se filiar ao PL e compor como vice na chapa do Bolsonaro para 2022. O general fazia parte do ciclo mais íntimo de Bolsonaro e foi ele quem levou o ex-presidente para a reunião com o ex-comandante do Exército Vilas Boas no fim de 2022 para buscar conselhos. Carlito, o que é que você acha que vai acontecer nos próximos dias agora? Primeiro de tudo, eu acho que o Mário Fernandes já vai abrir o bico, né? A gente já suspeita, inclusive, que um dos delatores seria ele, até porque, de acordo com informações vazadas em vários veículos da grande mídia, que teria supostamente chegado ali pro conhecimento deles através de algumas fontes, já tem general querendo fazer colaboração premiada. Para mim, o único general que nesse momento poderia já falar que estaria preso era o Mário Fernandes. Não existe nesse momento motivo para ter uma delação do Braga Neto, ter uma delação do Paulo Sérgio Nogueira, ter uma delação do general Heleno. Não faz sentido nesse momento. Eles não estão presos nesse momento. O Mário Fernandes está. E é aí que entra o ponto importante, que as pessoas que conhecem a chamada legislação, a lei das organizações criminosas, a lei 12.850 de 2013, que tem ali o chamado Instituto da Colaboração Premiada, diz que o delator tem de delatar alguém que está acima dele na linha da hierarquia da organização criminosa. Sabendo disso, o que é que vai acontecer, Carlito, na sua análise? O Mário Fernandes vai entregar Bolsonaro. É provável que o Braga Neto delate
Bolsonaro e é provável que o Heleno também delate Bolsonaro. E o Bolsonaro, assim como aconteceu no passado, voltará a ser aquela figura muito mal vista dentro das Forças Armadas, que um bando de homem fardado que do nada passou a idolatrar, um canalha, bandido, que inclusive envergonhou as próprias Forças Armadas. Deixa aqui a sua opinião e até o nosso próximo encontro. O que é que você acha que vai acontecer com o mito? E se você acha que vai ter delação do Braga Neto, delação do General Heleno e delação do Mário Fernandes. Até mais e bom final de semana para vocês. Tchau!